Olá, bom dia. Esta é a Caixa de Ferramentas. É um projeto para a gente reconstruir o nosso futuro comum, onde cada um de nós que faz parte desse grupo chamado BISA, Benchmarking Inteligência Sustentável, cada um de nós compartilha a sua ferramenta para a gente reconstruir o nosso futuro comum. A Caixa de Ferramentas é um projeto onde reúne aí mais de uma dezena de profissionais da área de sustentabilidade que participam, compartilhando aí a sua ferramenta para a construção de um mundo melhor. Hoje a ferramenta que nós vamos abrir é uma ferramenta assim muito especial, a base de tudo, né? Eu diria que é a base número um da sustentabilidade, que chama-se ética. Claro que a ferramenta chama-se ética empresarial. E a gente vai falar com uma especialista assim, muito especial também, que é a Maria Cecília Coutinho. Ela é presidente da LENE, que é a Associação Latino-Americana de Ética, Economia e Negócios. Ela é membro do ISB, que é uma instituição internacional também de ética, negócios e economia. É professora aposentada da Getúlio Vargas. Já foi jurada benchmarking, faz parte do nosso grupo aqui de profissionais que atuam pela sustentabilidade, com a sua especialidade, assim, há mais de 2 décadas, né? A Maria Cecília, ela é consultora nessa área e já atuou em muitas empresas, grandes empresas, médias empresas, com essa especialidade que ela tem, chamado ética empresarial. Eu vou chamá-la aqui, a gente vai começar a nossa conversa, então. Só um minutinho. E a gente vai começar conversando sobre ética, né? Um tema que causa tanta paixão, né? Tanta paixão sempre. É, Olá, Maria, tudo bom? Bom dia. Helena, olá a todos que estão seguindo, ouvindo nessa manhã ensolarada. É uma segunda-feira, né? Uma segunda-feira eu tô aqui, eu tenho uma vista do céu, o céu tá azul, o sol tá límpido, Isso e mesmo. está bem propício para a gente conversar dessa ferramenta que torna a vida das pessoas melhores, né? A ética, que vem do ethos, né? Uma palavra grega, tem a ver com Isso, moral, com costumes, isso. que de alguma forma procure encontrar um meio mais equilibrado, mais respeitoso da vida em sociedade, né? Tanto a vida privada quanto a vida pública, porque tudo parte das pessoas, dos seus valores, dos seus costumes, né? Então, Exato, exato. esse tema que desperta tantas paixões, não vou nem dizer que é só nesse momento, eu acho que é sempre, mas em momentos delicados como esse, vem mais à tona ainda, fica mais polêmico ainda. Eu queria que você falasse a definição do que a gente pode entender por ética empresarial. Muito bom, Marilena. Eu acho que você falou certo. O momento agora é sensível, né? A questão ética. Por quê? Porque ela está muito importante na relação com as pessoas. Embora ela venha de dentro, é a minha percepção, é uma questão de consciência. E a consciência nossa rege as nossas ações, que devem ser boas, com intenções boas, imaginando que as nossas consequências, ou seja, as consequências das nossas ações, né, são boas. Agora, isso afeta outras pessoas, né? E aí eu acho que entra a nossa visão de sociedade, quanto nós contribuímos efetivamente, quão importantes nós somos do ponto de vista moral, né, de correção e tudo isso. E aí nós atingimos os vários públicos que estão na sociedade, né? Então, no caso da empresa, os colaboradores da empresa, né, os dirigentes da empresa e os demais stakeholders, né, todos, né, desde compradores, a própria cadeia toda, né, o governo, os meios de comunicação, né, a preocupação com o meio ambiente. Então, vai permeando todas as situações em que a sociedade vive, né, e de uma maneira estável. Quer dizer, não é que a ética funciona de vez em quando ou numa determinada situação. Ela vem sempre, né, com a pessoa para que ela haja da maneira correta. Eu sempre resumo isso em pensar e agir bem, né, que acho que nos ajuda muito no dia a dia
para ter assim, Sim. uma regrinha de ouro, né? Agora, me diz uma coisa, como que essa ética empresarial Uhum. acontece dentro da organização? Porque ela tem a ver com os costumes, com os valores, e a gente entende que uma organização é plural, a pessoa jurídica ela é composta de muitas pessoas físicas, né? Então, Isso, como que acontece na prática uma ética empresarial dentro de uma organização grande, vamos dizer, com muitos claro, departamentos, com muitas hierarquias, né? claro. Emendando já essa pergunta, como que isso se reflete fora da organização? Então, como é construída e praticada a ética empresarial dentro da organização e como isso se reflete fora também? Claro. Então, Marilena, o que que a gente vê? Nenhuma organização se faz sem um propósito. Quer dizer, qual é o produto, qual é o serviço, qual é a ideia, o que que eu estou oferecendo para a sociedade ao constituir uma empresa, e isso vem regado pelos valores de quem começa essa empresa. Então, esses valores tendem a ser perpetuados, e enquanto dirigentes estão vivos, nada tem a perder, porque os dirigentes vivem isso junto com os colaboradores. Quando a empresa cresce muito, né, e que já não existe o contato físico imediato com os dirigentes, ou com os proprietários ou sócios, então começa a existir tendências a se desviar um pouquinho, né, porque são costumes de um país, porque são facilidades de outro. Então, o que, que normalmente as empresas fazem? Elas querem zelar pelo clima ético, né, pela cultura ética. Então, claro, os valores existem, mas tem que chegar lá embaixo de uma maneira coerente com isso. Então, um pouco se constituiu o que nós chamamos de código de ética ou código de cultura. É alguma coisa que, na minha percepção, deve vir de baixo para cima. Quais são as situações em que os colaboradores se encontram, como viver essas situações em consonância com os valores da empresa, com os princípios da empresa, não é? E aí esse código vai continuamente norteando a maneira das pessoas agirem. Não de uma maneira militar, mas constituída por eles mesmos, então ela tem legitimidade. E aí vai se constituindo um clima ético, sendo que dificuldades que apareçam num campo ou no outro, em geral, são, vamos dizer, estudadas e solucionadas por um pequeno comitê de ética que se cria localmente ou na corporação, ou nos dois níveis, e se resolve junto com a cabeça da organização. Então, esse fluxo é muito interessante, porque a pessoa nunca se sente perdida diante de um dilema, diante de uma situação constrangedora, que é comum no mercado, não é? E que é muito comum, às vezes, na concorrência, mas que ela sabe que para aquela empresa não procede, né? Então, existe como que uma proteção da empresa para com os colaboradores diante das muitas situações que podem acontecer. Aí você perguntava, então como é que isso pode ser percebido, não é? Aí eu te diria, à medida em que os colaboradores pensam não só na sua atuação própria, mas pensam no propósito da empresa, esse clima ético se estende a todos os stakeholders, né? Então todo mundo percebe que existe uma norma, que existe um código, que existe uma linha de conduta daquela organização e acredita nisso. Então, o grande trunfo, entre aspas, trunfo, de uma verdadeira vida ética dentro de uma organização é como ela é percebida. Né? Então, os consumidores sabem que os prazos são cumpridos, que a qualidade do produto é boa, né? Todos, na cadeia toda, todo mundo sabe que as coisas são feitas de uma maneira correta, que os pagamentos são pontuais, são sempre da mesma forma, que vai haver uma demanda contínua, que existe uma confiança, que existe uma credibilidade. Então, isso vai permeando, né, todos os stakeholders que convivem com a organização e que participam das suas decisões. Então, é muito interessante ver que está nos vários níveis, desde o governo, né, até consumidores, todo mundo, de alguma maneira, está envolvido no programa ético da empresa. Agora, isso me chamou a atenção também de uma outra coisa. Você falou que tem os comitês, tem os códigos de conduta, e de alguma maneira, qualquer pessoa que faz parte dessa cadeia se sente de alguma coisa, de alguma maneira protegida e a quem recorrer se caso acontecer algo que se desvie daquilo que se foi colocado como valores éticos ou cultura ética daquela instituição. Mas aí eu queria que você também ressaltasse a diferença entre
código de conduta, compliance e ética empresarial. Por quê? Ótima pergunta. Por quê? Porque é a partir da ética, é a partir desses valores que são tidos como os valores que vão nortear aquela organização, que se constituiu o código de conduta, aqueles programas de visão e valores que a gente vê muito nos quadrinhos, nas recepções das organizações, e que para que se tornar realidade foi se criando esses mecanismos, mas ainda não está muito claro a sequência disso e a fundamentação disso. Qual que é a diferença de uma coisa ou de outra? Ou elas se complementam, ou tudo faz parte de um grande programa chamado Ética Empresarial? Olha, Marina, essa questão do compliance é recente, não é? Porque o que aconteceu? Uma grande organização que trabalha em países longe da sede, né, da matriz, encontraram problemas, por exemplo, de corrupção, né? Mas em larga escala. Ora, na medida em que a corrupção chega, ela tem que se prevenir não só em relação aos seus colaboradores, como a todas as transações e com quem as transações são feitas na organização. Ora, se a corrupção está permeando a forma de fazer negócios em geral, né, um mecanismo de prevenção e de suporte, de proteção aos colaboradores foi necessário. E, no caso do Brasil, por exemplo, veio a Lei Anticorrupção. E essa Lei Anticorrupção pede um... Oi? Você sabe quando é que foi lançada essa lei, Maria Cecília? Olha, especificamente nesse momento eu não sou capaz de dizer, mas eu acredito que faz uns 3 anos. Que isso depois... recente, então. É bem recente, é bem recente. E ela prevê que haja um sistema de controle da integridade da organização. E se você pensar bem, integridade é um valor... Como é que a gente mede isso, não é? Então, esses sistemas de compliance foram criados para acompanhar as ações das empresas do ponto de vista da ética, da anticorrupção, vamos dizer. E aí são, hoje em dia, um pouquinho confusos, né? Ou confundidos com a ética. Por quê? Porque é outro sistema de controle. Então, a gente fala, legal, você já tem as leis, já tem as normas internas, né? Já tem várias situações impeditivas ou limitadoras dentro da organização, e agora mais o compliance, né? Então, quase que se tirou um pouco a ética do circuito, porque o compliance passou a ser mais forte. E o que a gente está tentando trazer de volta não, a lei está para proteger o grande valor, que é a integridade, que é a ética, que é a moral, né, que são os bons costumes dentro da organização, que são as boas práticas dentro da organização, né? Então, isso que a gente está tentando agora reduzir o nome, não que você vai tirar os controles internos, não, isso continua. Mas aí o próprio cooperador, né, o colaborador da empresa, vê como importante, porque ele também está se salvaguardando, não é? Ele está vendo o sistema como uma proteção para ele e como uma forma de indicação de quais são tendências externas que podem chegar e acometer alguma operação específica da organização. Então, o compliance é um controle interno, especificamente para essa área, mas que não deve ser confundido com a ética. Ao contrário, a ética é a razão de ser do compliance. Né? Exatamente. O compliance ele é fundamentado na ética. E no meu entendimento também, até a própria lei tem que se fundamentar na ética. A ética é a semente de tudo, né? Isso. Mas sabe, é a mesma coisa. Se você olhar para outras áreas, outros recortes da sustentabilidade, é a mesma coisa. Quando você chama de auditoria ambiental, legislação ambiental, você tem os controles, mas os controles não são maiores do que o fundamento para o qual ele deve se servir, né? Exato. Então, Marilena, você falou uma coisa bem interessante, quer dizer, como existem várias áreas da organização que estão passando pelo mesmo processo, né? O que a gente nota? Por que o compliance passou a ficar importante? Porque ele foi assumido pelos jurídicos das empresas. Como é mais um controle, então ficou uma visão um pouco de legistas, né, quando o objetivo não é esse. Quer dizer, os fundadores das empresas, ou criadores, não pensaram no jurídico como fundamentação deles, e sim nos valores que eles queriam que fossem importantes. Então, isso que estamos tentando agora resgatar dos programas de ética das empresas, quer dizer, quais são esses valores, né? Como é que eles se adaptam às situações atuais, como é que nós encaramos isso diante dos novos desafios
que surgem, porque o tempo vai mudando e algumas práticas vão também acompanhando essas mudanças. Por isso que eu digo que um código de ética, por exemplo, Marilena, não é estático, não é? Ele tem, não é que a ética mude, a ética não muda, mas a Muitos aplicação da ética, cenários. E isso. aí, Maria Cecília, tem uma pergunta assim sob medida sobre cenários para você. Ah, é? A ética muda, desde a época, acho que de Platão, Aristóteles, né? No ser humano. Desde que o ser humano Diz que começou a Caim viver, matou Abel. né? Caim e Abel no paraíso, tinha regras, tinha Pois regras. é, pois é. Caim e Abel não, Adão e Eva, meu Deus do céu. Já começou antes, tá certo. Adão e Eva. Tinha regras no paraíso e essas regras foram quebradas. Voltando agora para a nossa Cenário. época, a Uhum. gente está vivendo um momento que eu entendo como divisor de águas, né? Então, o fundamento da ética não vai mudar, mas o cenário em que nós vamos viver vai mudar, Vai né? mudar. Um momento, Maria Cecília, que eu estou vendo muito essa questão ética fazer parte das pessoas, né? As Isso. pessoas. Estou vendo muito isso, né? A gente trouxe a conversa para a pessoa física, embora seja ética empresarial, mas a empresa é feita de pessoas, né? Sem dúvida. Então, eu estou vendo muito isso, as pessoas Uhum. começarem a olhar para aquilo que era invisível, que é da desigualdade, né? A Isso. desigualdade. Começarem a questionar alguns processos, mas isso é ético? Isso não é ético? Né? Então, e a empresa faz parte de tudo isso, né? A empresa, a sociedade faz parte de tudo isso, né? É complexo o tecido social, né? Então, eu gostaria que você falasse na sua visão, já que esse cenário vai mudar, evidentemente que esse código de conduta também vai mudar, porque vai mudar a visão das pessoas diante do cenário e o que será considerado ético. Como que você acha que a ética empresarial será percebida? São duas perguntas em uma. Como ela foi percebida até hoje, tá? Como que o cidadão comum percebia a ética empresarial? Como que ele valorizava isso? Como que ele separava o joio do trigo? E a pergunta era, como que a sociedade via as empresas que praticavam a ética empresarial antes da pandemia, que era um cenário, e como que elas vão ver isso depois da pandemia. Você acha que a ética empresarial vai sair fortalecida nesse contexto? Que a ética vai sair é muito fortalecida. Aliás, já está. Por algumas mudanças que a gente já vai sentindo. Veja, nós agora estamos numa situação que é mundial. Isso é muito novo para nós, né? Os problemas hoje são universais, né? Não são de uma região, não são de um continente, não é dos Estados Unidos, da China e da Rússia, é de todas as pessoas do universo. Bom, então, o que a gente vê aí? Nós somos todos iguais nesse aspecto. Então, sim, a maturidade da ética está sendo percebida como nós temos os mesmos direitos, temos as mesmas obrigações, vamos dar os braços para resolver o problema que é de todos. E essa é uma novidade, tanto para a sociedade, né, como para as empresas, que é uma parte da sociedade, que são uma parte da sociedade, porque vamos todos resolver as questões. Então, se você olha, né, por exemplo, o aquecimento global, né, os oceanos, todas essas questões que pareciam ser de alguns grupos né? ativistas, agora passou a ser preocupação de todos, né? Então, eu estou vendo assim, essa grande mudança no sentido de que somos todos iguais, né? Então, é uma questão de pessoas, não só nas organizações. Então, eu diria que a participação, por exemplo, de mulheres nos conselhos das empresas é alguma coisa que é muito nova e que está mostrando aí que é muito importante. As empresas que já têm essa participação estão vendo uma... Não sei se você tem ideia, mas a experiência está sendo que as mulheres têm uma visão de longo prazo um pouco mais fortalecida do que os homens que tendem a ser mais imediatistas. Então, nós estamos agora num momento em que não dá para pensar no curto prazo, né? Nem que queiramos. E a visão feminina ajuda até a empresa a pensar naqueles aspectos mais sociais, mais humanísticos, mais ambientais, né, de governança mesmo, que talvez antes não existisse. Então, uma pequena participação. Outra coisa que eu vejo que vai ajudar a ética a se fortalecer e a população como um todo é a questão da flexibilidade.
Eu não enxergo mais um cartão de pontos dizendo você entra a tal hora. Porque nós aprendemos que nós trabalhamos onde nós estivermos, da melhor forma que nós pudermos, entregando o que nós temos que entregar, e as organizações confiam em nós. Então, essa troca de confiança, essa credibilidade, né, que eu digo que gerou uma maturidade na relação, ou nas relações, né, da organização, que vai ser muito forte e muito nova. Não é? Então, as regras são vividas espontaneamente porque se vê que não existe outra saída, né? E isso para a ética é muito bom. Né? E também tem uma coisa que eu acho muito interessante, porque a ética, ela tem a ver com os valores pessoais, e esses valores pessoais viram coletivos, e o coletivo cria-se a cultura, que você está falando da cultura da ética. Isso. Seja em termos de núcleo familiar, seja em termos de empresariais ou de países, né? De cidades e nações. E tem coisas que a gente está vendo muito interessante, né? Que a tecnologia nos permite, nesse momento, né? De cenário de pandemia. Locais onde as mulheres estão à frente. São locais que têm medidas mais duras, né, no momento, mas tem um resultado mais perene. A gente está vendo, né? E também é um ponto. Outro ponto que é muito interessante, que eu quero colocar aqui, tem visto experiências de cidades, e eu vou falar de cidades da Europa, né? Na Espanha tem uma cidade que no meio da pandemia ela se preservou, né? Conseguiu. E aqui no Brasil eu vi hoje, antes de entrar na live, eu vi uma notícia que Niterói é uma cidade que está com os números bem melhores do que o restante do estado do Rio, e é uma população que tem muita gente idosa. Então, tem a ver com a conscientização. O que eu queria dizer para você é que a ética é plural. A ética tem que ser uma coisa que seja boa para todos, não apenas para alguns. Essa é a minha visão. E quando você falou da mulher, a mulher, o mundo é feito meio a meio, quase nisso. Então, ela tem que ser construído meio a meio. Então, os cargos de poder também deveriam ser meio a meio para ser representativos. E tem uma outra categoria, quando você fala de faixa etária, só puxei a idosa, porque eu acho que a conscientização é que vai criar a cultura, né? Exato. Os jovens. Eu tenho muito contato com jovens pelo Instituto Mais, e o jovem é um público que se interessa muito pelas questões ambientais, né? Pela natureza. Então, o jovem também está vindo com valores, pelo menos os que eu tenho em contato, que fazem parte disso, que se aproximaram pela causa ambiental, né? Que a causa ambiental puxa a social, as coisas estão juntas, né? O jovem também tem um posicionamento ético bem rígido em relação a tudo isso, e o jovem é uma mão de obra que ele entra anualmente nas organizações, e ele vai escalando cargos de poder, de decisão, e vai ajudando na construção dessa ética. Então, a gente pode entender, Maria Cecília, que a ética, ela é construída, como você falou, globalmente, e construída coletivamente. É claro que tudo que tem que ser feito sob uma liderança, né? Mas, para você ter uma cultura ética, para você falar que uma empresa tem a prática da ética empresarial, ela tem que ter um volume de pessoas ali dentro que comungam desse ideal, que concordam com esse ideal e colocam em prática no momento em que tem que fazer as suas escolhas. Estou correta? É perfeito, Marilena. Você estava falando e me lembrei tanto. Eu estava dando aula e eu notava assim, que no primeiro ano de faculdade, os alunos vinham, pareciam que tinham ido à praia. Bermuda, chinelo de dedo, camiseta, tal, uma coisa assim, um pouco diferente do normal. No segundo ano, eles já usavam camiseta de manga, punham uma calça jeans, punham um tênis. O que aconteceu? No terceiro ano, eles punham uma calça socialzinha, uma camisa socialzinha, começaram a fazer estágio nas empresas. No quarto ano, eles vinham de gravata, terno, abriam a porta do elevador para as meninas. Quando iam perguntar alguma coisa em sala de aula, levantava a mão. Professora, eu posso dar uma parte nesse aspecto? Então, você via claramente a transformação dessa pessoa jovem, né? Quando ela entra para um organismo que acredita nela, ela agora tem uma mesa, tem um nome, tem responsabilidades,
e ela leva à frente, né, aquilo que ela tem, ela assumiu os valores da empresa, ela vive os valores da empresa, ela abre a porta do elevador para colega, imagine, aos 20 anos de idade, né, que não era comum de jeito nenhum. Então, essa transformação que é muito bonita, porque ele aporta a juventude, agarra a crença, né, e perpetua os valores. Não é? Então, essa função jovem, entre aspas, na organização é extremamente positiva, porque ele alimenta, né, o processo ético, o clima ético, a cultura ética, desde que ele entenda direitinho. Né? Porque ele é tonto, ele é muito vivo. Nosso jovem hoje está muito esperto, sempre foi, mas está muito esperto, ativo, participativo e questionador. Então, que é ótimo, que é ótimo. Bom, é muito bom, ele vai formando e forma quem está perto, né? Porque E daí entra o dinamismo que você fala. O código de conduta ou a cultura, ela é dinâmica conforme as pessoas estão vivendo aqueles valores e construindo. Isso, e os problemas que surgem, as novas práticas que surgem, práticas dos concorrentes que não condizem com os valores da empresa, como vamos lidar com isso, não é? Então, a gente vê que essa mudança está acontecendo, né? Porque antigamente os jovens tinham muito medo, tinham muitos respeitos humanos, o que vão pensar, como é que eu faço, vou contradizer um chefe, um diretor que é mais velho, né? E hoje não que se tenha perdido o respeito, não é isso, mas a simplicidade para colocar enfim, as situações novas e, ao mesmo tempo, a iniciativa, a liderança. Essa é a grande palavra que eu acho que vai acompanhar a ética daqui para frente de uma forma mais dinâmica, mais aberta do que antes. Quer dizer, todos são líderes, não é só quem está lá em cima. Todos têm essa mentalidade, né, de que tem que conduzir o processo. E aí entra também uma terceira questão. Eu vejo muitos jovens que talentosíssimos. A gente sabe que tem jovens talentosíssimos. E a gente, é assim que funciona a humanidade. Cada geração, ela vem e dá um passo a mais em relação à geração anterior, em termos de conhecimento, e tem que ser assim na ética também, na minha opinião. Né? Eles começam a selecionar as organizações que eles querem trabalhar, tem a ver com o propósito de vida. Eu vejo muitos jovens falando assim, eu não quero trabalhar numa empresa corrupta, né? Eu não quero ajudar a aumentar a desigualdade, eu não quero trabalhar numa empresa que tenha... que danifique o meio ambiente, né? Então, eu vejo que, olha para você ver como o jovem... ele fala isso na hora de prestar o talento dele para ajudar aquela organização a crescer no mercado. Ele quer uma organização que seja alinhada com o seu propósito, com os seus valores, e também enquanto consumidor. Eu vejo isso muito mais claro no jovem do que na geração mais velha. Eu não vou, eu quero uma comida sem agrotóxicos, né? Eu vou privilegiar o orgânico, eu vou privilegiar o comércio local, né? Coisas que agora está sendo falado para ser feito. O jovem já faz tudo isso, as startups que estão chegando, né? Então, acho que todo esse comentário que nós estamos falando é para reforçar aquele fundamento que você falou. A ética, ela é sempre a mesma, ela tem por fundamento o respeito e a vida em sociedade da melhor forma possível. Agora os cenários vão mudando e os seus valores vão construindo essa cultura de ética que, no fundo, acaba sendo as nossas escolhas. Então, acho que quando um jovem quer priorizar ir para uma empresa que tem a prática da ética empresarial, já é uma forma de ganho daquela empresa. Sem dúvida. Ou privilegiar o consumo daquele produto também. Só comentar uma coisa aí, pode ser, Marilena? Quando você diz que ele entra porque os propósitos dele estão alinhados com os propósitos da organização, tem mais uma coisa que eu acho que é mais ou menos nova. Quando ele se depara com situações que podem implicar numa falta de ética, ele não simplesmente coloca o problema, ele pensa antes como solucionar. Então, a criatividade na solução das questões éticas é uma característica muito interessante das gerações mais jovens, né? Por quê? Porque não dá só para entregar o problema para alguém, ele é parte do problema e ele soluciona. Então, isso é muito bonito, porque está acontecendo, né? E a liderança mais velha, vamos dizer, nas organizações, principalmente maiores, agradece muito, porque eles estão metidos na corrente da sociedade e eles trazem uma iniciativa, uma contribuição, uma sugestão
que está de acordo com o que os consumidores ou os clientes precisam. Então, essa é uma visão um pouco nova, né, de participação de baixo para cima, né? Eu acho mais interessante, então, concluindo, né, assim, de uma maneira mais sucinta e mais cotidiana, né, coloquial, a ética é um bom negócio. A ética é um bom negócio. A ética da A luz. ética, a ética é um bom negócio, porque você atrai e retém talentos, né? E também a questão anterior a essa que você falou das mulheres. As mulheres também tem uma visão de longo prazo, né? Que traz a segurança. E não sei se tem a ver com isso também, não sei. A mulher ela foi feita muito para cuidar, né? Acho que isso deve ser da nossa memória genética, né? Da nossa memória genética. A mulher tem que cuidar da cria, né? Para ter a continuidade da espécie, inclusive, né? Então, o fato... Desculpa, só um pouquinho aqui. Uma das linhas de ética mais comuns hoje é a ética do cuidado, que roubou, vamos dizer, as raízes das enfermeiras em época de guerra, porque viam a situação daqueles soldados feridos, despedaçados, e era com o cuidado que elas conseguiam retomar não só a saúde deles, como o moral deles, né? Então, a empresa que também vive, entre aspas, numa situação de guerra, falou, não, se elas podiam fazer isso, nós temos que também conseguir isso na vida da empresa. E eles adotam, né, toda uma teoria, vamos dizer, da teoria do cuidado, né, da ética do cuidado, para trazer isso para o dia a dia das organizações, né? E olha para você ver, nesse momento também agora, expandindo um pouco mais, né, o momento que nós estamos vivendo, está muito clara a importância da enfermagem. Isso, olha aí. Na enfermagem, na saúde, porque se via muito assim, aquela coisa imediata, médico. Aí você descobriu que você precisa da enfermagem. A enfermagem faz parte do tratamento, né, de recuperação. E daí, voltando à questão da ética, é ético em que numa sociedade plural, todos participem e tenham seus valores iguais. Não tem um mais importante do que o outro. Tem papéis diferentes, mas você precisa de todos, né? E quando você chama a mulher para a sociedade, para as empresas, né? O que acontece? Elas trazem essa visão que você falou, a visão do cuidado, a visão do pensar, de proteção, porque eu estava resgatando a questão da genética, né? Acho que a mulher geneticamente ela ficou com os cuidados com a prole, né? Porque o que ela faz? Ela gera, né? Ela gera, cuida e dá para a sociedade um ser, né? Um ser que, lógico, ela cuida dentro do núcleo familiar, não vamos, né? Mas ela tem, da genética dela. Quando ela vai para a organização, eu acho que toda vez que ela se depara com um problema, ela vai buscar isso, né, intuitivamente. Como cuidar das pessoas. Como cuidar das pessoas. Como preservar esse núcleo. Como protegê-lo para o futuro. Então, a visão dela não é muito imediatista. É mais a longo prazo. E de fato... Deixa eu te interromper só um pouquinho. Ela não está restrita ao âmbito da empresa, da organização. Você falava um pouco de reter talentos, né? Eu diria, faz parte disso, e a mulher aí tem esse papel também, de certa forma, de buscar o bem-estar das pessoas que estão perto dela, né? E, ao mesmo tempo, dos stakeholders, né? A gente vê que as empresas têm esse cuidado em relação aos fornecedores, né? Se são pequenos fornecedores, ela desenvolve, ela ajuda a crescer, né? Ela dá condições de aproveitar esses fornecedores, clientes que, às vezes, também estão em situações difíceis. Agora mesmo, isso vai ser uma consequência do nosso período de pandemia. A gente vai ver as empresas maiores acolhendo um pouco mais, né, nesse sentido do cuidado, porque todo mundo vai ter que sair de uma situação bastante difícil e vai ser um elo, né, de unidade, uma nova situação, uma nova forma de viver, em que a concorrência vai ser percebida de uma maneira mais unificadora do que está sendo. Essa é a minha percepção. Você acha que vai ser mais colaborativo do que competitivo, né? Isso. Vamos nos juntar para trabalhar nesse setor, para sobreviver nesse setor, para crescer nesse setor, né? Trocas. Vai haver muito mais trocas em todos os sentidos do que antes. Então, acho que nesse sentido, tanto a retenção de talentos, eu diria retenção de valores, como a ética do cuidado, né? E aí o papel da mulher, por natureza, acaba sendo positivo, positivo.
eu acho muito interessante tudo isso estão aflorando os valores, as pessoas estão falando aqui, né? Estão aflorando os valores, estamos resgatando valores. Então, estamos resgatando a nossa humanidade, Então, não é o lucro acima da vida, não. É a vida, é o contrário. É a vida, né? Dando sustentação para a gente produzir o melhor, né? Para todos. E daí, Maria Cecília, todo live eu lembro dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos, né? E está tudo interligado, né? Fala de você acabar com a desigualdade, você melhorar a tecnologia, o saneamento, as instituições equilibradas e fortes para promover a paz. Eu acho que se desenha, eu sou otimista também, se desenha um futuro, né? Onde os valores que preservam a vida serão enriquecidos, serão potencializados. Porque é a partir da vida que você constrói economias, que você constrói vida em sociedade, que você constrói conhecimento. Olha os nossos pesquisadores aí, como eles estão sendo importantes. Hoje ficou muito claro, duas categorias, mas todas são importantes. Mas nesse momento ficou muito claro a categoria da saúde, né? O pessoal da saúde. Junto com o pessoal da saúde vem o pessoal da limpeza, porque nós estamos numa epidemia, o controle sanitário é muito importante, né? Então, o pessoal da saúde está muito aflorado, e o que eu queria dizer é que ficou muito claro que você tem que ter essa colaboração, porque senão a gente não consegue sair desse momento. E daí, se você não tiver ética, não tiver humanidade, como que isso vai ser, né? Então... Legal, você está juntando assim, os pontos que eu considero mais fortes nessa saída de pandemia ou no período pós-pandemia, já estou considerando pós, né? Você disse a cooperação, né, que é fundamental, sim, a liderança, né, a flexibilidade, né, para todas essas formas novas de trabalho, home work, enfim, o home office, que parece que pegar de uma maneira bastante intensa, e várias dessas, a universalidade, né? E aí tem um aspecto, Marilena, só que eu achei novo, né? Para mim, pelo menos foi novo, que a alta direção das organizações está trabalhando como ASG. Onde ela tem que estar focada? No ambiental, no social e na governança. Então, claro, se ela já está no bojo das estratégias dela com o ASG, ambiental, social e governança, né, o lucro vai ser consequência. Então, embora ela queira, no propósito dela não está a ser lucrativa, o propósito está a fazer produtos e serviços que sirvam à sociedade da melhor maneira possível, naquilo que é necessário. O lucro é consequência disso, porque o trabalho foi bem feito, os produtos eram bons, foram percebidos como bons, né, os vários pontos, né, dos vários stakeholders. Então, ela tem uma perenidade natural. Essa perenidade traz o lucro que ela precisa. Aí administra financeiramente, etc, etc. Mas o ponto focal não era o lucro. Ele agora passa, sim, a ser... O lucro é consequência da boa governança desses dois recursos, o natural e o social, né? É assim que eu vejo. Eles estão falando aqui, Maria Cecília, que amanhã é o Dia Internacional da Enfermagem, está falando da enfermagem, olha, o nosso agradecimento a essa categoria, assim, muito valente. E eu estava falando que ficou muito clara a questão do pessoal da saúde, da epidemiologia, do controle sanitário, e os pesquisadores, porque a gente precisa deles, para eles conseguirem, né, achar as medicações corretas, as vacinas, para conter tudo isso. Então, está se despontando algumas categorias que estavam um pouco esquecidas, né, mas a gente precisa de todos. A gente está vendo agora essa questão, você está falando de governança, né? E de como a gente está interconectado, que é um fundamento da questão ambiental. Está tudo interconectado, tudo. Tá tudo interconectado, né? Isso, a comunicação... O problema é que a gente não consegue ter esse olhar sistêmico, né? Mas aí, nós, mulheres, enxergamos um pouco a longo prazo, no geral, né? No geral. E os homens têm uma capacidade mais a curto prazo, né? Mas, por exemplo, tudo que você faz hoje reflete amanhã, né? É o que eu digo. Por isso que as ferramentas, essa é meu mantra.
O nosso futuro comum vai ser resultado das nossas práticas presentes. Exato. O nosso presente é resultado das nossas práticas passadas. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a gente tem que mudar para ter um futuro melhor, e aqui estão as ferramentas que nós estamos debatendo. Né? Exato. Aí, Maria Cecília, eu queria que você falasse um pouquinho como que o cidadão comum, né, pode enxergar a diferença, como que ele pode separar o joio do trigo, olhar assim para as organizações, cidadão comum, porque eu já vejo, antes de eu completar minha pergunta, eu já vejo que você falou de governança, os investidores tendo o cuidado de olhar para o futuro longo prazo e de privilegiar organizações que não impactam o meio ambiente, que não tem trabalho escravo ou infantil, né? Por quê? Porque eles não querem correr riscos, né? Então, mas isso são investidores que têm familiaridade com a governança e já começa a privilegiar esses pontos que têm a ver com a ética, né? Mas como que o cidadão comum consegue distinguir entre uma coisa ou outra? Porque é muito comum ele só descobrir alguma coisa quando um escândalo estoura. Parece. Quando tem um acidente ambiental, quando tem uma corrupção. Mas tem alguns indícios, alguns indicadores que já dá para a gente notar se as empresas praticam a ética empresarial ou não? Olha, Marilene, é uma pergunta difícil, né? É difícil, mas eu vejo que o mundo empresarial já está se articulando para dar essa informação para o público. Existem ONGs ou até algumas empresas, institutos de pesquisa, que continuamente vão fornecendo dados de pesquisas atuais, né, sobre isso, o desempenho das empresas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, que investimentos ela está fazendo, que fundos de investimento existem. E o pessoal jovem hoje está muito atenado com a questão do mercado de capitais, né? E ele vai lá, quais são os fundos que existem, o que a empresa está oferecendo, quais são os fundos mais rentáveis, e ele está descobrindo que as que têm fundos, né, de caráter social estão rendendo muito, ou não. Então, eles vão também acompanhando a rentabilidade da empresa a partir das suas ações sociais, ambientais, etc. Então, existe uma preocupação mais profunda, não é? Existem órgãos do governo que também fornecem listas, né, de coisas que são feitas em diferentes setores, em termos de qualidade de produto, o nível de reclamações, o estilo, né, de trabalho. Então, acho que o consumidor comum vai se afinando com essas instituições e acompanha, né? São muitas. Eu não quero citar nenhuma para não ser injusta com as demais. Não. Mas existem muitas instituições, lucrativas ou não é? Que fornecem essas informações. Então, a internet é um recurso muito bom para isso, porque o consumidor, né, ou o comprador pode ter uma ideia clara de um histórico da empresa, né? E vai fazendo isso cada vez mais. Se ele estiver aborrecido, então, aí que ele faz mais ainda. Mais ainda. Tem uma pesquisa. Tem uma pesquisa que diz o seguinte, que para elogiar você é econômico. Se você encontra alguma coisa muito legal, você fala para uma pessoa. Agora, para criticar é a sua vingança. Você fala para 10, né? Então, a ética, além de ser inteligente, porque está aí provando que as empresas que têm que praticam no que nós entendemos ser ético, foi citado aqui o caso da igualdade de gênero, né? Que dá oportunidades iguais para homens e mulheres com base na meritocracia, na capacidade dessas mulheres, né? O jovem chegando com soluções nunca pensadas antes e que tem se mostrado muito, as startups, elas estão aí dando uma lição de governança, dando uma lição de propósitos, né? Então, eu sou muito otimista quando eu vejo tudo isso e acho que o profissional que trabalha com sustentabilidade, ele é muito resiliente, porque ele insiste, ele persiste, porque tem a ver com a ética própria dele. Ele acredita que aquilo é o melhor. E haja vista que o nosso caso, né? A gente está aqui trabalhando colaborativamente, nesse grupo grande, né?
de mais de 20 pessoas, especialistas, cada um explicando como a sua ferramenta ajuda a construir um futuro comum, né? Ou passar... Você falou essa palavra agora, Marilena, a gente já tinha falado, mas enfim, a ferramenta. Por quê? Eu não gostaria que as pessoas tivessem a impressão de que a ética significa ser bonzinho só. Sabe? Porque o ser bonzinho faz parte da natureza humana, qualquer pessoa deve ser boazinha. Mas, quando nós falamos em ferramenta, nós já estamos falando em profissionalismo. Nós já estamos falando em lidar com a ética de uma maneira profissional, né? De ter os instrumentos que nós precisamos para assegurar que ela é bem vivida na organização, né? Quais são os problemas que existem, e isso, de uma maneira profissional, né, é traduzido por uma ferramenta. Né? Trabalhamos assim como o financeiro trabalha com suas ferramentas e a produção com outras. Né? Essa articulação, né, vamos dizer, profissional da própria ética é um avanço, é uma coisa muito nova. Né? É governança. É governança. E governança, sem dúvida, porque códigos de ética existem, mas muitas vezes de fachada, né? Porque fica bonitinho por lá na recepção. Põe lá na parede. A dele tem que ser acompanhada profissionalmente. Né? E as ferramentas que você está colocando, né, que estão vindo aí com toda a força, ajudam a que isso seja, na prática, utilizado. E aí o consumidor percebe. Sabe? Se ele tem uma dúvida e liga para a empresa vai responder para ele profissionalmente, dentro daquilo que a ferramenta possibilita a ele explicar. Claro. E essa comunicação começa a ser de dois lados, o que é muito rico para o consumidor que aprende e para a empresa que escuta. Né? Eu acho que o grande fenômeno hoje é se escutar. Né? A nossa tendência passada era falar. Agora, nós temos que escutar. Claro que vamos falar, mas o precioso é escutar de todos os lados para podermos chegar a um entendimento comum. Sem dúvida. Eu acho o seguinte, sabe, Maria Cecília, que a ética empresarial é uma ferramenta de governança importantíssima. Ela foi como o destino da humanidade é a evolução, e os cenários vão se evoluindo com as pessoas, né? As pessoas vão se evoluindo, né? E vão colocando seus valores em cima daquela situação, conseguindo soluções para aquela situação. Então, eu vejo da seguinte forma, que a ferramenta chamada ética empresarial, ela já é profissional, como você falou, ela se profissionalizou, ela ajuda as empresas a terem transparência, ajuda as empresas a administrarem os seus riscos, né, futuros. Isso, perfeito. A preservar os seus talentos, a fortalecer a sua imagem, ou ter uma relação mais equilibrada com os seus stakeholders, né? Evita muita dor de cabeça e ainda valoriza suas ações na bolsa, aquelas que têm ação, né? Essa é a minha... E aí, Marilena, só aproveitando isso que você começou, desculpe te interromper de novo, eu costumo dizer que a ética vale a pena. Vale a pena, portanto, é inteligente, e não é questão de ser bonzinho, não, porque bonzinho, eu posso me achar bonzinho e meus valores não estão dentro do padrão ético do núcleo que eu estou inserida, né? A ética, ela é uma coisa mais coletiva, né? Entendido como ético por mais pessoas e não apenas por mim, né? Exato. A gente costuma falar em ética que eu busco o meu bem próprio, né? Eu, pessoalmente, individualmente, e o bem comum, né? O bem coletivo, o bem social, porque eu vivo dentro de uma sociedade, eu faço parte dela, eu contribuo para ela e tenho que dar em troca aquilo que eu tenho de melhor de mim, que muitas vezes se revela através de uma profissão, de um trabalho e tal, né? Em outras palavras, a ética não pode ser egoísta, a ética não pode ser cega, a ética não pode ser para amanhã, a ética não pode ser a qualquer custo. A ética é uma ferramenta de governança e ela é uma profissionalização, é uma técnica do conhecimento corporativo que está aí para ajudar as organizações a minimizarem seus riscos e terem a sua perenidade asseguradas, né? Agora, Maria Cecília, nós estamos quase no final, já falamos 50 minutos, né? Legal. Rápido, né, Marilena? Passa rápido, né? Isso fica na plataforma, muitas pessoas eles entram depois para assistirem, né? Eu queria, então, que você deixasse uma mensagem, né? Para as organizações, para a sociedade, sobre essa ferramenta chamada ética empresarial. Como que ela pode ajudar as organizações e como que ela pode ajudar a sociedade. Principalmente nesse cenário que está se desenhando pós-pandemia.
Ótimo. Então, olha, Marilena, eu terminaria com essa ideia de que a ética vale a pena, né? Ela traz lucro para a organização se ela souber administrar, né, todos os seus valores dentro dos padrões, né, que ela propõe para seus colaboradores, para seus stakeholders todos, não é? E que ela contribui para a sociedade como um todo. Eu costumo dizer que se nós queremos uma salvação, entre aspas, para a sociedade, vai ter que sair via empresa. Porque aí estão muitos valores na prática, não é? Outras instituições tendem a formar, vamos dizer, os cidadãos, mas não estão conseguindo com tanto... A historinha do aluno que começou, né, Sim, sim. bermuda e que terminou de terno. Quer dizer, a empresa consegue levantar das pessoas o melhor que elas têm, não só para benefício próprio, mas para o benefício das próprias pessoas. Tanto que o dia que um funcionário, um colaborador sair da empresa, ele carrega junto valores que foram construídos durante um período de tempo. Então, na realidade, a organização, a alta direção, a governança e os demais setores da empresa estão contribuindo para a sociedade, né? Então, não é só um benefício próprio concretizado em lucros, ela está contribuindo o tempo todo, né, com toda essa rede de stakeholders que ela carrega, para construir um mundo melhor, né? Uma sociedade melhor. Acho que esse que é um ponto forte, né? O papel social da organização, né? A responsabilidade social da empresa. Ela tem que liderar esse processo, ela tem uma responsabilidade muito grande, porque ela tem muitas vidas ali, muitos colaboradores dentro e fora, porque tem a cadeia de fornecimento, tem o consumidor, e como estamos todos interconectados, a organização ela tem um papel muito importante nesse processo de prática e de construção de uma cultura ética. Isso é evolução. Né? Para outras áreas da empresa, ela tem já as ferramentas tradicionais, é muito interessante que ela utilize ferramentas próprias da área de ética para assegurar essa boa vontade, entre aspas, que ela tem de formar essa cultura ética sempre, né? E potencializar isso daí, fortalecer cada vez mais e ter o seu retorno, né? O seu ganho por estar fazendo essa contribuição à sociedade, né? Tem que ser muito mais do que ser uma produtora de produtos ou serviços. Ela é uma cidadã desse processo e tem a sua contribuição a dar. Tem essa responsabilidade também. Muito bom. Tá bom. Maria Cecília, foi ótimo essa nossa conversa. Muito, Marilena, a oportunidade de falar disso. E as empresas que venham, né, talvez ter contato com essa live, que elas pensem com carinho, sabe, num programa ético sério, né, estamos oferecendo as ferramentas, né? Então, sim, que sim. ela olhe para a ética como ela olha para os outros setores da organização. Que vale a pena, né? Vale a pena. E ela vai ser reconhecida por isso. É uma liderança, é uma vantagem competitiva, né? Então, esperamos que as organizações invistam cada vez mais nas ferramentas chamadas ética empresarial. Ela existe para isso mesmo, né? Perfeito. Obrigada, Maria Cecília. Obrigada a todos que nos assistiram. Quer dar uma mensagem final para quem está assistindo? Olha, não pensem que é sonho, é realidade. A ética vale a pena. Muito obrigada. Imagina. Beijo a todos. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.